Fala galera, vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir para vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Uma conta lá no TikTok para a gente estar postando vídeos mais pequenos aí, né? Para vocês aí que não tem muito tempo de assistir o vídeo completo aqui no YouTube, eu vou começar a postar vídeos lá no TikTok e já estou postando alguns vídeos. Postei vídeos aí, né, do jogo contra o Bragantino sobre o hat-trick do Pedro. Vai lá ver, tá muito bom. Arroba opiniãofla _ 81. Flamengo que veio de uma boa vitória aí, né, contra o Bragantino por 4-1 no Maracanã com o hat-trick do Pedro. Jogo maravilhoso, um jogo muito bom. O Flamengo tomou um gol ali, mas nada de fosse muito ruim. Enfim, foi um jogo onde era esperada a vitória do Flamengo, mesmo depois do fracasso, né, do time nos últimos 4 jogos, empatando e 2 perdendo. Mas, mesmo assim, o time saiu com o desempenho esperado, né, jogando com o time titular. E vai jogar hoje contra o Inter, que é o segundo colocado da tabela, um jogo importantíssimo aí para o Flamengo. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre as escalações aí dos times e vai falar também um pouco sobre a nossa opinião tática aqui do canal, que é o nosso quadro Opinião Tática. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse quadro, se vocês querem que mudem alguma coisa, se vocês acham que tá bom assim, se vocês querem que melhore. A sua opinião é a que mais vale aqui dentro do canal. É isso, pessoal. Vamos falar aqui então do nosso quadro Opinião Tática. Segue a gente lá no Instagram também, @opiniãofla, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Posto muitos vídeos lá também, principalmente dos meus reacts do jogo aqui enquanto estou assistindo, de raiva, de tristeza, de felicidade. Vai lá, que é muito interessante. Você que quiser rir um pouquinho, né, se divertir lá conosco, vai lá no Instagram, @opiniãofla. Jogo entre Flamengo e Inter pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado aos últimos inscritos aí que se inscreveram, né? A gente quer muito bater essa meta aí de 1.300 inscritos. Quem sabe a gente não consegue isso até o final do ano aí. Vamos lá, a gente consegue. Falta só 13. Compartilha aí com seu amigo, coleguinha aí, né? Seu amiguinho, coleguinha que fica aí do lado. Não curte muito Flamengo, mas gosta de uma resenha ali de futebol. A gente aceita todo tipo de torcedor aqui. A gente não é só flamenguista. A gente é um todo aqui falando sobre futebol. Mas é claramente que o canal é voltado principalmente, né, para o nosso gigante Flamengo. Mas a gente com certeza aceita opiniões de todos e com certeza quer todos aqui no canal, mesmo torcendo para outros times, para a gente resenhar bastante. É isso então. O trabalho, vamos falar aqui também sobre outros assuntos, né, sobre Pedro e Gabigol, sobre o trabalho do Dorival, que é o que a gente vai falar nesse momento. O trabalho do Dorival com o Flamengo é literalmente muito impressionante. O Flamengo saiu de uma zona ali onde só queria sair do Z4, né? Que é a zona de rebaixamento do campeonato. E foi contestado inúmeras vezes que o Flamengo poderia até mesmo cair. E isso realmente foi muito ruim. Principalmente para nós, torcedores, né? E para várias outras pessoas. Assim, o Flamengo é gigante. O Flamengo contratou um novo técnico. E assim, o Flamengo realmente o que vem fazendo é uma história linda, novamente, assim como construiu em 2019. O Flamengo chegou em 2 finais inteiras, né, na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores, e pretende levar esses 2 títulos para casa, e é o que a gente quer. Esse mês de outubro é meu aniversário e o Flamengo pode me dar esse belíssimo presente aí, né, ganhando esses 2 títulos. Esse mês tem de tudo para ser muito bom ou muito ruim. Tudo depende do Flamengo. E a gente espera que dê tudo certo. Como meta é alguém do Palmeiras, né? O primeiro turno no comando do Flamengo. Um turno inteiro em praticamente 4 meses. Dorival Júnior conseguiu revolucionar o trabalho do Flamengo na temporada. Colocou o time em 2 finais, mas não foi o suficiente para entrar na briga pelo Brasileirão. Realmente, infelizmente. Muitos aí, né, andam criticando o Dorival porque ele poupou o que não devia ter poupado, fez o que não devia ter feito, e isso, aquilo outro. Aí, beleza. Tudo bem. Para começo de conversa, quando o Dorival chegou ao clube, o clube estava na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. A gente só pedia que o Flamengo saísse ali de perto da zona do rebaixamento. O Flamengo chegou a disputar lugar como vice-campeonato e até mesmo intimidar um pouco o Palmeiras com poucos pontos de diferença. Infelizmente não é a realidade hoje em dia, porque o Flamengo realmente não demonstrou um bom futebol nos últimos jogos.
E isso é culpa do Dorival? Não, o Dorival não tem nada a ver com isso. Até porque, mas por que não colocou o Arrascaeta e colocou outro? Gente, ele não estava tirando o Arrascaeta para colocar, sei lá. Eu não vou falar o nome de um jogador aqui para não parecer que eu tô puxando o saco do Flamengo. Mas ele não estava tirando um jogador. É óbvio que falar do Arrascaeta aqui, falar de um nível de jogador como o Arrascaeta é muito difícil. Mas ele estava tirando o Arrascaeta colocando Vidal, estava tirando o Pedro colocando Everton Cebolinha, estava tirando o Gabigol e colocando o Marinho. Aí eu te pergunto, esses jogadores no auge foram até onde? O Cebolinha já chegou a jogar maravilhosamente bem no Grêmio, foi convocado pela seleção, ganhou Copa América, foi jogar no Benfica, não se destacou muito bem lá e veio pro Flamengo. Marinho a mesma coisa, chegou na final da Libertadores com o Santos, fez história no Santos, jogou muita bola no Santos em 2020. Então, você culpar o Dorival pelo trabalho dele, por ele estar poupando isso, aquilo, outro, você é flamenguista de verdade, tem que ver que ele literalmente poupando jogadores. Vamos supor que, sei lá, o Arrascaeta entrasse em campo num jogo contra o Palmeiras, que ele não foi com o time titular, que era um jogo importantíssimo para o Flamengo. Vamos dizer aí que o Palmeiras estivesse com chegadas muito duras no Flamengo. Não foi o que aconteceu no jogo, mas vamos imaginar que isso acontecesse. E a gente, por alguma aventura, de algum acaso, acontecesse de o Arrascaeta sofrer uma dessas entradas e se machucar. E acontecer como aconteceu com o Bruno Henrique, que ficou 10 meses sem jogar. E aí, a gente ia ficar sem o ídolo, sem o craque do jogo durante 10 meses, durante o ano inteiro. A gente ia perder uma temporada inteira do jogador simplesmente porque o Dorival não colocou o jogador, não tirou o jogador, né? Não poupou o jogador para enfrentar outro clube. Então, assim, a gente tem que ver o que é prioridade. Eu, como torcedor do Flamengo, eu quero que o Flamengo ganhe tudo. Tudo. E eu tenho que lembrar aqui que nenhum time fez a tríplice coroa do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo, se conseguisse, ou se conseguir, vai ser o primeiro e único. Ou seja, não é uma coisa fácil de ser alcançada. O Flamengo tem time para isso? Tem, realmente, mas isso devia ter sido pensado no começo da temporada, quando a gente estava com o Paulo Souza e o Paulo Souza só fez merda. E fez a gente chegar numa posição de quase rebaixamento. E o Dorival teve que fazer toda essa reconstrução de time. Chegou um momento onde a gente não estava pensando que o Pedro não tinha mais espaço no Flamengo e que ele tinha que ir embora. E hoje ele está na seleção e vai a caminho do Hexa com o Brasil, no comando do Dorival. Ou seja, o problema não estava nos jogadores e sim no técnico. Dorival chegou, conseguiu reconstruir o time tecnicamente e hoje o Flamengo voltou a ser uma das potências da América. E não é porque está em quinto no Campeonato Brasileiro que deixou. Até porque as duas finais que chegaram demonstra o tamanho do Flamengo nesse ano. E se o Flamengo ganhar esses 2 títulos que vem a disputar, com certeza o ano vai ser mais do que reaproveitado. O Flamengo vai voltar a ter 1 bilhão de receita no ano novamente. Então acredito em você que é flamenguista. Criticar o Dorival eu acho muito feio, porque ele está fazendo um trabalho excelente no Flamengo, principalmente tanto de reconstrução técnica como de reconstrução de jogadores, né? Jogadores como o João Gomes e o Pedro, que nem vinham atuando, hoje são titulares absolutos sem contestar. Não tem contestamento, não tem que falar o Pedro não é titular, não existe isso. O Pedro é titular e João Gomes também. Às vezes tem a dúvida ali, né, de João Gomes e Vidal, mas João Gomes continua sendo titular, mesmo com a pouca idade e a falta de experiência, joga muita bola e é decisivo. Então o Dorival realmente, para mim, está fazendo um trabalho excelente, fez um trabalho muito bom. E eu acho que quem critica ele aí não deve ser muito flamenguista, não. Como eu já disse, eu sou flamenguista do coração e quero que o Flamengo ganhe tudo, mas nem sempre dá para ganhar tudo, principalmente no campeonato onde a gente estava lutando para sair da zona de rebaixamento. Mas enfim, deixem aí nos comentários de vocês o que vocês acham da minha opinião. Falem a opinião de vocês, quero ouvir vocês também, mas a minha opinião é essa. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês são a favor disso, contra, enfim. Deixa aí nos comentários. Essa é a minha opinião. A dupla de 200 gols, Gabigol e Pedro, chegam, né, a 200 gols juntos. Entre forças e reverências, Pedro e Gabigol somam 200 gols. Isso mesmo, pessoal. 200 gols na temporada. Não é muito pouco.
A força e reverência, os gestos que traduzem o ataque do Flamengo, que personificam os atacantes. Gabriel Barbosa e Pedro Guilherme são os goleadores rubro-negros e juntos somam 200 gols, além das 56 assistências. Na vitória por 4-1 em cima do Bragantino, a torcida rubro-negra viu Gabriel abrir o placar e Pedro fazer o quarto hat-trick com a camisa do Flamengo. O camisa 9 chegou ao gol número 132 no clube carioca, e o número seria ainda melhor caso não tivesse desperdiçado o pênalti para Pedro. Para Pedro são 68 tentos convertidos. Desculpa, é o Gabigol, viu, que tem esse 132 no clube carioca, que é o Flamengo, e o Pedro, somando aí, tem 68. Somando então 200. Gabriel carrega ampla vantagem, visto que disputou uma temporada a mais que Pedro, que chegou ao Flamengo somente em 2020. No quesito assistência, o camisa 9 concedeu 38 passes, enquanto o camisa 21 participou de 18, ou seja, Gabigol cedeu 38 passes e o Pedro 18. A vantagem histórica de Gabi não se reflete na temporada de 2022. A disputa pela artilharia do elenco está acirrada. Pedro marcou 27 gols, um a menos que o companheiro de ataque. Juntos, no ano, balançaram a rede 55 vezes e concederam 12 assistências. O ano trouxe à tona a parceria da dupla, que vai muito além de assistências. A chegada de Dorival mudou a configuração do ataque. Dos 5 que passaram de 2020 para cá, o atual técnico foi o que melhor escalou Pedro e Gabi como titular. O camisa 9 ocupava cada vez mais o meio, deixando o camisa 21 bem à vontade na área. E foi isso, né, que construiu essa bela dupla de ataque que a gente tem, que todo mundo vivia falando que não vai dar certo, porque o Pedro e o Gabigol jogam na mesma posição, os dois é centroavante. O Gabriel Barbosa nunca foi um centroavante fixo como é o Pedro. Nunca fez o pivô como o Pedro faz. Não estou falando que o Gabigol é ruim, pelo contrário, o Gabigol é um ídolo e eu odeio flamenguista que fica criticando ele, falando que é isso e aquilo outro, e devia ver a história que ele tem no clube. Realmente ele errou pênaltis. E você quer falar do pênalti que ele errou? Ele tem 34 pênaltis batidos, 4 errados. Sabe quantos desses 4 o goleiro defendeu? Exatamente, nenhum. Ou ele chutou para fora, ou ele chutou na trave, ou seja, ele errou. Não foi o goleiro que teve mérito de defender, não. Ele errou o pênalti. Realmente aconteceu alguma coisa e ele errou. Mas são números incríveis. É um aproveitamento de mais de 90%, né? Gabigol realmente é um jogador assim de outro nível, que já vem no Flamengo há muito tempo. E muitos técnicos passaram por aqui e simplesmente falavam: eles não podem jogar junto, porque o Gabigol é centroavante, o Pedro também, eles não podem jogar junto. O Gabigol sempre foi um falso 9. O 9 que nunca estava dentro da área, sempre se movimentava. Você viu o Gabigol em vários lugares desde 2019. Realmente em 2019 ele foi um grande marcador, principalmente pelo fato do Bruno Henrique, seu companheiro ali da fusão, né? Quem sabe aí vai entender. Seu companheiro Bruno Henrique, BH27, que infelizmente se machucou. Mas ele era o garçom do Gabigol. E o Gabigol se movimentava tanto que nos tempos que ele se movimentava, o Bruno Henrique já sabia exatamente onde ele ia estar. Mesmo sendo um falso 9, ele sabia o lugar onde ele tinha que estar para marcar. Mas ele nunca foi um centroavante de ficar dentro da área como é o Pedro, e faz um pivô excelente. O Pedro é perfeito dentro da área e fora dela também. Faz pivô perfeitamente. Pena que a gente não tem aí, né, o jogador de velocidade que é o Bruno Henrique. Eu tô com tanta saudade do BH27, vejo tanto vídeo dele no TikTok, lembro das coisas que já fez pelo Flamengo, e eu quero que volte o mais cedo possível, né, pra gente poder ver esse trio de ataque. Pensa, Gabigol, Pedro, BH27, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Vai ser muito bonito ver isso, né? Falei dupla de trio de ataque aí, né? Mas acabei citando 2 jogadores a mais, né? Que é Arrascaeta e Everton Ribeiro, que a gente não pode deixar de fora, né? Vai ser um quinteto. Vamos falar agora, né, do nosso quadro Opinião Tática. Vamos falar dos jogadores de destaque do Internacional. Carlos de Pena é um meio uruguai que vem fazendo assim, boas partidas aí no Internacional, dando passes, fazendo gol. É um jogador que o Flamengo tem que ficar de olho ali no meio campo. René, um lateral, ex-rubro-negro, já jogou no Flamengo, a gente sabe como joga. É um jogador que não pode subestimar, é um jogador que tem bons números, sabe como se posicionar, defensivamente muito bem. Deixa um pouco a desejar no ataque, mas se você deixar, ele vai atacar.
A mais até mesmo do que o Felipe Luiz. O René realmente tem essa característica de atacar mais do que o Felipe Luiz. Mas eu ainda sou mais o Felipe Luiz. Eu coloquei o René aqui, mas tem vários outros craques aí do Inter que a gente pode citar até mesmo aqui. E um deles é o Edenilson, que a gente não pode deixar de fora de jeito nenhum, de jeito maneira. Outro batedor de pênalti aí excelente. O Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque assim, se fizer pênalti, as chances de gol são muito grandes. Porque o Edenilson realmente não desperdiça chances, assim como o Gabigol. E não só isso. Edenilson tem um bom passe e a gente vai falar sobre isso aqui agora, mostrando aqui, né, como que o Inter se posiciona na área ali na hora do ataque. O Internacional utiliza um 4-2-3-1, né, como vocês podem ver com o Edenilson e Liseiro aqui de volante. O Alan mais centralizado aqui, Pedro Henrique e Maurício, né, pelas pontas e o alemão lá na frente, centroavante ali, né, de área. O Edenilson, como eu disse para vocês, ele tem um papel muito importante nesse time, porque é ele que vai ceder, né, para ajudar nessa triangulação aqui, para poder fazer os passes em velocidade aqui, tanto para o Pedro Henrique, tanto para o Maurício. Então o Flamengo, se realmente quiser aí, né, que o Inter deixe de jogar, tem que marcar o Edenilson e o Lisieiro. São dois jogadores ali, né, que iniciam a jogada de contra-ataque do Inter, que é uma jogada muito perigosa. O Flamengo no primeiro turno perdeu de 3-1, já estava no comando do Dorival, mas o Dorival Júnior nem conseguiu ter tempo de treinar o time. Ou seja, ele foi lá só para assistir o jogo. Ele foi lá só para assistir o jogo na Arena do Inter. Então o Flamengo tem que retomar esse resultado aí, né? O Inter é o segundo colocado, o Flamengo não pode dar vantagem pro Inter, tem que ganhar para voltar aí, né, pro G4, para a gente poder voltar a disputar todos os títulos ano que vem. Sem nenhuma preocupação aí, né, sendo classificados direto. Na posição de defesa, o Internacional ele vai só recuar os seus jogadores, né, fazendo uma defesa muito compacta, que é o 4-5-1. Eu falo bem a defesa aí, a retranca, né? A defesa que se roubar a bola vai partir com tudo pro ataque, né, para sair com 1 ou 2 a mais de vantagem ou até mais, dependendo de como o adversário se porta. Eu acredito que o Flamengo não vai tomar um contra-ataque bobo assim, pelo menos eu espero. Estou confiante para essa partida. O Flamengo é superior na minha visão, com jogadores, nível técnico, individual. Para mim, o Flamengo é sim superior ao Internacional. Quem torcer pro Inter aí quiser me falar mal, que fale, mas para mim, na minha opinião, e eu acredito que na opinião de várias pessoas aí, o Flamengo individualmente é melhor sim do que o Inter e tecnicamente também. Mas o Inter não pode, sim, menosprezar o Inter, porque o Inter está numa colocação muito boa no campeonato, vem fazendo bons jogos, e sim, está muito bem organizado taticamente. Mas o Flamengo é o Flamengo e eu acredito no Flamengo. Vamos falar aí da nossa possível escalação aí do nosso Mengão, que vai fazer o quê? Vai tacar titular nesse jogo. Tava todo mundo reclamando que ele estava poupando. Eu acredito que o Dorival, o que ele estava fazendo? Ele estava poupando esses jogadores titulares para poder chegar até a final dos dois campeonatos, da Libertadores e da Copa do Brasil. E aí sim, ele usaria esse time titular para continuar, né, com o Brasileirão, e mesmo assim ele ainda ia alternar. Por quê? Porque você dá o descanso aí, né, de uma partida e colocando alguns jogadores desse time para poder jogar, para não perder ritmo de jogo. E é isso que ele tá fazendo, né? No último jogo, até no penúltimo jogo, né, contra o Fortaleza, vários jogadores foram poupados. Claro, vários estavam na seleção e alguns não podiam jogar por suspensão. Mesmo assim, o Dorival optou por poupar alguns, né? Mesmo que estivessem de suspensão. O Flamengo vai jogar então no 4-1-3-2. Pode ser chamado de 4-4-2, dependendo da visão da pessoa, mas eu acredito que é um 4-1-3-2. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Abrindo aí, né? Temos Santos. Abrindo a zaga temos Léo Pereira e Davi Luiz. Nas laterais, Felipe Luiz e Rodinei. Abrindo o meio de campo, Thiago Maia, João Gomes, Everton e o nosso queridíssimo Arrascaeta. E fechando a dupla de ataque, Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Na defesa, acredito que o Flamengo vai utilizar o 4-4-2, né? Apenas recuando a Arrascaeta aqui, recuando o João Gomes para volante, né? Um pouco mais recuado para fazer essa marcação que ele faz muito bem. Thiago Maia indo um pouquinho aqui, né? Pro lado direito, descendo um pouquinho. Everton também, né? Abrindo um pouco mais pela ponta.
E o Arrascaeta um pouco mais livre aqui, né, principalmente pelo meio de campo, para poder iniciar a jogada de contra-ataque do Flamengo. Pessoal, o vídeo foi mais esse aí. Qual a sua opinião sobre o Mengão? Deixa aí nos comentários. Segue a gente lá no TikTok, segue a gente lá no Instagram também. @opiniãofla, os dois. Segue a gente aí. TikTok é @opiniãofla _oficial. Segue a gente lá, tá postando vários vídeos lá. É isso então, pessoal. O vídeo foi mais esse mesmo. Não se esquece, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. É isso então. Saudações rubro-negras e fui!